Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de extensão online, estágio híbrido, Cyberpolítica Básica, Formação Teórico-Prática para Sindicatos e Associações de Moradores. Meu nome é Felipe Sampaio, RU 2789307, bacharelado em Sociologia, Ninter. O nosso tema de hoje, reflexões sobre o documentário Juventude Conectada, vídeo 3. Então nós vamos assistir esse documentário. Em seguida, faremos uma breve reflexão a respeito de tópicos teóricos aí da sociologia. Nós temos hoje a possibilidade de contar a história dos novos heróis. Os novos heróis, eles são jovens, eles são criativos, eles são empreendedores e eles são conscientes. Na série Juventude Conectada, nós vamos mergulhar ao longo de 4 episódios nesta verdadeira revolução que os jovens da era digital estão promovendo. Acho que a gente quer formar pessoas protagonistas, que se entendam como fazedores de realidade e não como executores de uma realidade que alguém montou antes da gente existir. O que eu quero ter? Eu quero ter isso. Mas quem eu quero ser? Eu quero ser isso. Não, peraí. Por que eu vou ter algo, sendo que eu posso compartilhar algo? Por que eu vou ter um carro, sendo que eu posso compartilhar um carro, uma moto, uma bicicleta, um skate? Postar nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Só assim a gente vai manter a nossa cultura por mais tempo ou talvez para sempre. Quando a gente acorda, a gente já pensa em estratégias. Na nossa primeira cobertura, a gente alcançou mais de 1 milhão de pessoas, para um grupo que tinha 3 dias de formação. É visível um conjunto enorme de jovens, até antes dos 30 anos, que se articulam para montar alguma coisa. Pode ser montar um empreendimento, mas pode ser montar um projeto de vida. Não é uma empresa com uma cultura, a gente é uma cultura que está virando uma empresa. Então é uma cultura de gente que não se conforma com as coisas. Essas pessoas podem ser os líderes de uma revolução que a escola, infelizmente, não vai conseguir acompanhar, talvez nem sequer reconhecer. Essas imagens, feitas pelos próprios índios Munduruku, não foram veiculadas, nem na imprensa, nem na TV. Mas estão vivas na internet, porque um grupo de jovens ativistas do Pará divulgou na rede. Esse vídeo que está lá hoje no YouTube, ele é um reflexo justamente desse processo de tentativa de fazer dessas possibilidades de mídia e de tecnologias possíveis, de tentar usar isso como ferramenta de resistência. Então o trabalho é um pouco esse, ir nesses lugares e tentar trabalhar junto com eles essa construção de conteúdo. É uma possibilidade de quebrar esse silenciamento. No Amazônia, que era uma reunião de pessoas pesquisando mesmo na internet documentos históricos, plano de desenvolvimento, plano de integração nacional, datas, fatos e tudo mais, que mostra imageticamente esses conflitos entre o desenvolvimento e as populações tradicionais. Está nesse lugar entre a arte, entre o ativismo, entre a comunicação e a arte,
É um híbrido mesmo. Eu acho que são grupos que entenderam que a comunicação não é ferramenta, ela é articuladora de mundos, né? É um momento muito bacana de posse das linguagens, né? Que esses grupos de periferia se apropriam da linguagem do audiovisual, se apropriam das linguagens mais sofisticadas que não eram franqueadas a esses grupos. A internet é uma viagem fantástica, né? Assim, ela é essencialmente democratizante, ela realiza sonhos libertários utópicos na infraestrutura tecnológica de um jeito que pouquíssimas ou talvez nenhuma outra fabulação tecnológica tenha feito, né? Se a gente for voltar na história, 5 ou 6 negros se reuniam, já eram considerados quilombos. Os quilombos digitais é a juventude negra ocupando espaço, o cyberespaço, a web, utilizando toda essa tecnologia para colocar suas demandas. Você ser ouvido através da rede e ser um espaço de resistência também. Uma vez eu tive uma discussão por telefone, um programa de rádio, que disse uma bobagem. Falou, a televisão é um eletrodoméstico, é como um liquidificador, não é? Só que é um liquidificador que não sou eu que escolho o que eu vou pôr lá dentro. Então, ela é um eletrodoméstico que já vem com a vitamina pronta, né? Os meios de produção ali são concentrados nas mãos de pouquíssimas famílias e eu não tenho nenhuma liberdade de escolher o que eu vou tomar no meu eletrodoméstico. Eu posso mudar da vitamina de abacate para a vitamina de banana, mas absolutamente. No caso da internet, tem também isso que nem Marx teria imaginado, que é a democratização do próprio meio de produção. Aí tá filmando. Então, quando um índio munduruku, ele filma e posta isso no YouTube, ele está fazendo um percurso que potencialmente nos daria a chance de visualizar. A diferença entre você ser só um emissor de opinião e de curtidas, que daí você pode falar qualquer barbaridade, porque não tem a ver com a chamada praxis, né? Essa mistura de ação com pensamento crítico. E você ser um índio na Amazônia, que você sabe muito bem por que você está defendendo o seu pedaço de floresta contra o agronegócio. Não é só porque você curtiu ou não curtiu, porque a foto é bonita ou não. Tem uma luta ali. Ali o corpo está em causa. Nos anos 70, ninguém sabia o que aconteceu quando passou a estrada e de 7 mil índios ou de 3 mil índios sobraram 500. Só com epidemias, sem precisar matar a tiros. Só porque a FUNAI não mandava vacina e eles morriam das doenças dos brancos. Isso, além de que a imprensa era censurada e tudo, mas eles estavam completamente isolados. Eles não tinham ninguém para defendê-los. Nossos grandes líderes se foram com essas epidemias, nossos grandes pajés foram com essas epidemias. Depois veio outros problemas muito sérios, que é retirada ilegal de madeira na terra indígena. Quase 500 caminhões por dia saíam da terra indígena. Aí, em 92, eu fui eleito para ser um dos líderes do povo Suruí, quando eu tinha 17 anos de idade. 5 anos depois, eu lancei a ideia de que temos que criar o plano de 50 anos do povo Suruí, que é uma estratégia hoje sobre o programa do meio ambiente, cultura, educação, saúde. Essa aqui é outra entrada dos madeireiros. A gente está denunciando. Nós estamos fazendo a nossa parte e arriscando nossa vida ainda para conservar o meio ambiente também. Em 2007, eu também fui ameaçado de morte. Levei 1 ano e 7 meses, escolta da Força Nacional,
na região aqui. Então, eu passei 2 meses, 3 meses nos Estados Unidos. Então, durante esses meus estadias nos Estados Unidos, como foragido da minha região, né, eu estava procurando, continuando lutando pelo fortalecimento do Plano de 50 anos. Dentro do Plano de 50 anos do Povo Paetê, uma das vertentes é que eles perceberam a necessidade de que os jovens tenham uma formação mais científica, adquiram conhecimentos científicos para estar conseguindo proteger o seu território, enfim, e a sua cultura. Então, durante essa minha viagem, eu procurei o Google em 2007, né? E lá eu encontrei o Rebecca. It all started in June 2007 when Chief Almir came to Google for the first time. Perguntei para a Rebecca se tinha como o Google colocar mapa cultural do nosso território. Eu não quero o dinheiro do Google, eu não quero o ferramenta do Google, eu quero que vocês ensinam como transformar as informações dentro do Google. Aí nós vamos fazer, nós mesmos vamos fazer quais informações são importantes para a gente. The first training we did in June 2008, and we trained the Suruí on a whole set of different Google technologies. Eles treinaram, eles colocaram informações da floresta dentro do mapa sobre a floresta, sobre nossa cultura. A gente trabalhou junto com a equipe da Google, né, que eles vieram aí, e nós ficamos mais responsáveis pela parte digital ali. E ele ficou responsável de criar as imagens 3D, né? A gente foi lá na aldeia, pegou uma câmera, tirou foto. As outras etnias, por exemplo, veem esse mapa. Nossa, eles estão, preservando. Por que a gente não pode preservar a nossa também? Assim, o meu povo, liderado por mim, queremos discutir planejamento de 50 anos de uma área de 248.196 hectares que vocês estão vendo essas imagens satélites. E esse território, além de ser controlado de forma digital, ele faz com que ele seja controlado também e protegido no espaço geográfico, porque quando tem uma invasão de um problema, um madeireiro, alguma coisa que adentra o espaço geográfico deles, eles conseguem acionar essa rede digital para chamar atenção. So when illegal loggers penetrate their land, they'll be able to take photographs, videos that are GPS located, immediately upload to Google Earth, alert the law enforcement authorities, and use this as a way to protect the forest. Eu me surpreendi muito quando ouvi os índios falarem de terra digital. Eles disseram, olha, a gente não precisa só de território de terra não, quero demarcação de terra sim, mas a gente precisa de terra digital, que é na terra digital que eu vou fazer a disputa política para conseguir a demarcação da minha terra, que eu vou influenciar politicamente, que eu vou influenciar o Congresso, que eu vou disputar o discurso político. A conexão e a era digital, ela abriu uma janela de inspiração para muitas pessoas. Pessoas que pensavam em ideias, pensavam em soluções, mas que não acreditavam ser possível de transformar em realidade. No momento que ela tem acesso a determinado tipo de informação, a determinada experiência que deu certo em outro país ou dentro de uma floresta ou em lugares que a gente nunca imaginava ser possível alguns tipos de inovação, eu acho que se transforma em um grande combustível de inspiração em que as pessoas falam, poxa, é possível, é possível. Quase 5 milhões de hectares de floresta está sendo derrubada aqui na Amazônia. Por quê, para quê e para quem? Só pensar no lucro. Ter lucro não significa que você tem qualidade de vida. E qualidade de vida significa que você ter água na sua casa, ter floresta. Que adianta você vai ter muito dinheiro e não ter como comprar água? É a luta que a gente tem que acreditar que estamos fazendo para mim, para você e para o mundo.
Diretamente da Rádio Juventude, no ar, programa Desabafo Social. Hoje a juventude é o centro. Direitos humanos, educação, periferia, Brasil Comunicação. Para vocês terem uma ideia, eu vou começar citando uma frase da Tainá Moraes. Ela fala: em dezembro de 2014, um grupo extremista do Estado Islâmico executou 13 pessoas de uma só vez. Em fevereiro de 2015, a Polícia Militar Baiana executou 13 pessoas de uma só vez. Agora eu vou dar uma olhada para ver se tem alguém me escutando ou alguém me observando, porque depois disso dá um medo, cara. Dá um medo, eu estou com medo, estou na rua, via pública, mas eu tenho medo de me escutar e ficar o rei nós. Engraçado é que a gente não ganha maratona, não ganha nada, mas letalidade da Polícia Militar... Desabafo hoje é uma rede, um coletivo de adolescentes e jovens que estão espalhados em 13 estados do Brasil, atuando na área de educação em direitos humanos e educação pela comunicação. Na hora de escolher o nome foi super difícil e aí eu tava cantando a música de Marcelo D2, Desabafo. Preciso de mais desabafar. Aí já fala de quê? Falei agora de direitos humanos, agora aí começou desabafo social. Falei, gente, vocês topam desabafo social? E a galera, desabafo social. Aí ficou desabafo social. Menos desigualdade, menos tiro no pé. Tudo que eu faço, eu tô pensando no desabafo. Mesmo se eu tô numa festa, me divertindo, aí você vê alguma ação. Aí, ó, isso aqui eu posso escrever. Isso aqui eu posso falar com não sei quem pra gente fazer uma pauta sobre aquilo. E já viro a cabeça no momento para pensar em algo. São 22 estados conectados. Acho que se não fosse a rede, a gente não ia ter como articular nada. Porque quando eu criei o blog e a página, as pessoas começaram a mudar o nome do... Que no Facebook tem a parte do sobre, onde trabalho. A pessoa colocava, trabalho no desabafo social, sendo que participou de uma atividade só na rua e já se sente parte do desabafo. Aí foi por isso que apareceu colaboradores. E todo mundo foi mudando, mandando foto, dizendo que o desabafo realizou a atividade de São Paulo, sendo que eu nem conhecia a pessoa. Boa tarde, comunidade. Esse é o programa Web Rádio Desabafo Social, direto de Santana, zona norte de São Paulo. Cheguei no comando, tô fechado, tô com o bonde, hein? Direto de Brasília sai a informação que Eduardo Cunha, do PMDB, irá desenterrar um projeto para criar o Dia do Orgulho de ser heterossexual. Se você é hétero ainda, hétero ainda, hétero ainda. A gente utiliza a tecnologia, as redes sociais como um meio para atingir um fim, que é tentar acabar com a desigualdade, fim do racismo. Então, as plataformas digitais são meios para a gente divulgar aquela informação, por isso que a gente fala muito em informação, formação e mobilização, né? A gente precisa informar a galera. E se todo mundo está na rede, a gente tem que ir para a rede informar sim. A formação é a parte off mesmo, presencial, ó. Vamos discutir sobre X temas, vamos marcar um encontro em tal lugar, vamos falar. Aí reúne todo mundo no presencial. E a mobilização é on e off. Através das redes sociais, a gente vai mobilizar para determinada causa que todo mundo vai comparecer e realizar algo. Então, e tem muita gente fazendo isso. É só entender que as redes sociais são meios para alcançar alguma coisa. Não é ativismo de sofá. Então, a sobrevivência do desabafo, vamos dizer assim, é estratégias, são ações. Qual é o que é que a gente vai fazer hoje quando a gente acorda? Postar na página? O que é que a gente vai postar? Se não, o que é que a gente vai fazer enquanto oficina, enquanto palestra? O que é que a gente vai falar? Tem um núcleo de articuladores aqui em Salvador para tentar realizar essas ações e diálogo, comunicação interna com os outros colaboradores espalhados. Tem a parte de oficinas, que a gente vai nas ruas, que é o desabafo social nas ruas. A gente realiza pelo subúrbio, nas comunidades, principalmente com crianças, que é o público que está na rua no momento. Sim. Temos o escambo de ideias, que através de videoconferência a gente faz o debate que está rolando. O que fazer para que as políticas públicas cheguem antes da polícia? Temos o Mais Educomunicação na Escola, que é uma parceria com a Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Comunicadores,
que a gente faz oficina de fotografia, audiovisual, fanzine, de comunicação mesmo, nas escolas públicas de Salvador. E temos uma plataforma de educação à distância, que é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares. Então, cada um é de uma área de atuação, tem gente de saúde, de exatas, de humanas, e a gente tenta relacionar todas essas temáticas e áreas de atuação em cima de direitos humanos, mídia. Nossa, quando eu passei na UFBA, cara, esse é o momento de fazer revolução na universidade, de chamar a galera, juntar e vamos fazer alguma coisa. Cada vez que entra o negro, tem que ser uma comemoração na universidade, né? Que é você ocupando espaço o tempo todo, não importa o custo, está ocupando espaços. A gente tem que dar essa visibilidade, porque a representatividade importa, assim. Então, vamos discutir cotas, porque somos a favor da cota. Existe racismo pra caramba no Brasil. Eu sou de Salvador e engraçado, porque Salvador é a segunda maior cidade do mundo em questão de população negra. E as pessoas acham que não tem racismo, né? Então, você vai na universidade, só tem um estudante negro, você vai em altos cargos, só tem um ou nenhum. E ainda há pessoas contra cotas, contra qualquer discussão e contra qualquer avanço relacionado à etnia. O Brasil, nossa, é um país totalmente racista, desde sempre. E não é um país pacífico. Só ver os números, né? Não é um país pacífico. Em 2014, a PM de São Paulo bateu o recorde de mortes. Foram 810 entre janeiro e novembro de 2014. O mais legal do cyberespaço é a possibilidade de interagir com projetos incríveis espalhados por toda a parte do mundo. Ontem, trocamos experiências com a rede Mocambos. Seguindo a estratégia de Zumbi dos Palmares, a Mocambos tem parceiros espalhados por 22 estados brasileiros, que desenvolvem ações voltadas para a valorização da cultura negra, identidade, território e tecnologia. E eu enxergo assim a colonização como um vírus, né, que infelizmente sobreviveu até os dias de hoje, né? Então, a Rede Mocambos criou essa ideia de rede, que reproduz a ideia de Palmares. Palmares funcionava em rede também. Porque Palmares eram vários núcleos que ficavam estrategicamente distribuídos pela serra, entendeu? E todos tinham o papel de proteger aquela tua área. Então, ele avistava qualquer inimigo chegando, a rede toda se comunicava, se articulava. Isso deu a força de Palmares existir quase um século, entendeu? Era o trabalho de rede, todo mundo cooperando, todo mundo sintonizado na mesma luta, assim, entendeu? Se a gente for pegar a base dessa cultura digital, comunitarista, colaborativa, né, da troca do bem comum, ela tem tudo a ver com uma base muito forte no Brasil e na América Latina, que é a produção cultural de base comunitária. Indígena, quilombola, os grupos de terreiro, todos os grupos ligados às matrizes africanas, que foram os grupos que tiveram que desenvolver tecnologia comunitária de troca, de sobrevivência. Não adianta a gente reclamar sem pensar em nada para fazer, né, não? A gente tem que reclamar, beleza, não tem isso, não tem aquilo, mas o que é que a gente pode fazer e o que é que a gente gostaria que tivesse? Que a gente faz a dinâmica do meu triunfo, meu perrengue, que é muita linguagem dele. Qual é o meu triunfo? Quando minha mãe consegue, já ouvi isso? Quando minha mãe consegue marcar um médico no posto de saúde. E meu perrengue? Quando chove, porque a casa vai alagar. Então, em cima disso, a gente vai construindo o que é direitos humanos para você. Direitos humanos é direito de ir no posto de saúde e conseguir uma ficha, só para ter atendida no outro dia. Na periferia, todo dia nasce o Neymar. Pobre criança, só aprende a driblar o sistema de segurança. Ela estava sofrendo bullying por causa do cabelo, porque ninguém na escola dela, na cidade dela, entendia que não importa a cor, não importa o sexo, não importa nada. Importa o que a pessoa tem dentro dela. Meu sonho no futuro é ser que nem ela. Chegar lá, comover todo mundo, fazer aquilo ali e ir pra frente. As pessoas, na verdade, atribuem ao desabafo aquilo que elas conseguem absorver no momento, quando a gente faz atividade. Tem gente que acredita que o desabafo é só a parte do blog. Aí depois, como é que vocês fazem essas coisas na rua? Então o desabafo não tá na internet, não é on. Aí depois o desabafo é off também. E é difícil a gente
que é o desabafo. Então, pode ser um parlatório, pode ser só internet, pode ser só offline, sonho individual para coletivo, de uma pessoa para todo mundo. E o mesmo sonho, a mesma intenção, né? Muito obrigado pela atenção, pelo fone de ouvido comprado para escutar o programa, pelo plano de internet que você está usando no celular, que você está escutando agora. É militância, é vida, é luta. Então a gente fica por aqui. Web Rádio Desabafo Social. Onde a juventude é o centro. Uou! Porque não adianta, na hora que o pau tá comendo, é aquilo que tem que sair na hora, não dá pra você esperar. Promover coberturas e debates que a mídia não fazia. A democratização da mídia na prática. Bom, então aqui nós vamos problematizar o conteúdo assistido. Eu vou traçar, né, um paralelo com a teoria sociológica. Eu fiz algumas anotações e eu começo pela fala do psicólogo consultor Lucas Foster, que diz que os novos heróis são jovens, criativos, empreendedores e conscientes. Dá perfeitamente para nós fazermos um paralelo com a teoria das gerações de Karl Mannheim, né? Então eu tenho um trecho aqui desse autor, né? Indivíduos que crescem como contemporâneos experimentam nos anos de maior exposição à receptividade, mas também posteriormente as mesmas influências condutoras tanto da cultura intelectual, que os impressiona, como da situação político-social. Eles constituem uma geração, uma contemporaneidade, porque essas influências são homogêneas, justamente por essa mudança de que a contemporaneidade não significa uma data cronológica no histórico da humanidade, mas uma similaridade de influências existentes. A questão colocada escapa de um plano que tendia a converter-se em uma aritmética mística ao domínio da simples compreensão da temporalidade interior que pode ser percebida. Então, nós podemos afirmar, né, que esses jovens, esses atores sociais, vivenciam realidades e, como o próprio vídeo, né, demonstra, esses atores não se conformam com a realidade a qual estão inseridos, a qual percebem, né, com a ausência aí de justiça social. Então, a partir daí, eles se mobilizam, né, para alterar, para transformar essa realidade por intermédio aí das ferramentas digitais, né? Então, eu poderia citar aqui Hugo Nascimento, né? A Monique Evel, o Gabriel Leal, os jovens indígenas, né? Dentre tantos outros aí que nós percebemos, né, no decorrer desse vídeo. Bom, cyberativismo e micropolítica na era da informação. Eu destaco esse termo micropolítica, né? As micro-relações, né, que os homens estabelecem entre si, o que levam os homens e mulheres a associar-se. Partindo da perspectiva dos agentes sociais, quais são os significados, né, os sentidos atribuídos por eles a essa associação? Então, nós vamos perceber, novamente, a questão de um propósito ou finalidade, né? Quem participou do curso Liderança Juvenis em Tempos de Crise, né, vai se lembrar, tanto lá do Karl Mannheim, que nós já falamos, como dessa palavra, né, propósito. E
podemos aqui perceber a contribuição de Max Weber, com a sua sociologia compreensiva, e também a microsociologia, né, de alguns autores, como Erving Goffman, George Mead, com interacionismo simbólico, ou George Simmel, né? E eu destaco, dentre outras citações de Weber, né, que vai ser, então, aí o anfitrião, né, vamos dizer assim, dessa corrente, né? Destaco uma citação de Política como Vocação, né, foi um livro lançado em 1919, onde Weber concebe política enquanto participação no poder ou a luta para influir na distribuição desse mesmo poder, seja entre o próprio Estado ou entre grupos que o compõem. Ele cita também a legitimidade desse poder e, por que não dizer, a legitimidade do discurso. Então, nós percebemos, por exemplo, né, ali na fala, né, da Monique, do Hugo, também ali do Almir Suí, né, o indígena, né, toda uma questão de vontade, né, uma vontade e uma racionalidade em cultivar a cultura e alterar a realidade ao redor, né? Levando outras pessoas também a fazerem o mesmo, né? Então, uma influência que esses líderes possuem a ponto de também influenciarem, também levarem outras pessoas a terem esse propósito, né? A estimularem essa vontade de mudança, né? De ação para transformar, a ação para alterar a realidade vivenciada. Bom, podemos acrescentar essa análise a globalização, que causa uma uniformidade, né? Tudo fica muito parecido, né? Gostos, costumes, preferências, as ações, né? Então, uma estrutura que acaba moldando os indivíduos, e a pandemia, né? A pandemia, que é aí um momento peculiar, né? Que nós vivemos, o chamado novo normal, né? Mas ainda assim, seguindo a trilha weberiana, né? Que foca nos indivíduos, no sentido de suas ações, nós podemos perceber um diferencial na ótica e na prática dessa juventude, né, desses jovens aí que são mostrados no vídeo, e outros, né, tantos anônimos, inclusive, que realizam tais atividades. E fica interessante a gente perceber como que o indivíduo vai reagindo, né? O indivíduo, ele não é, de fato, determinado integralmente por essa estrutura, né? A estrutura não fica sendo uma marionete, né? Podemos dizer, dessas estruturas sociais arbitrárias, né? Inclusive, vamos falar até da denúncia aí na próxima tela, no próximo slide, né? Então, como que o indivíduo ele vai criando mecanismos para sobreviver e, ao mesmo tempo, responder a tais desafios, a tais barreiras, né, que ele encontra no caminho, né? E esses mecanismos vão sendo criados coletivamente, né, de uma forma micro e que vai, pouco a pouco, se tornando macro, né, como a gente percebe. Todo esse mecanismo vai minando, né, vai também dando respostas a essas micro-relações de poder existentes na sociedade. Aqui nós contamos com a contribuição, né, do filósofo Michel Foucault. Então, à medida em que esses mecanismos são acionados, nós vamos percebendo uma desconstrução de hierarquias,
né, essas hierarquias arbitrárias, né, hierarquias que legitimam as desigualdades, legitimam, inclusive, o silenciamento, né, dessas questões que ocorrem na sociedade, mas que ficam, de fato, tal como fatos inexistentes, né, e os agentes que são aí vítimas invisíveis, né, perante a opinião pública, perante a sociedade de um modo geral. Bom, cyberativismo e lutas sociais, aqui nós vamos nos referir às contribuições de Karl Marx e Engels, né? A teoria social e a prática, né, transformadora dessa mesma realidade, né? A revolução das estruturas sociais, a crítica ao sistema capitalista, né, as contradições desse sistema. Quem participou do último curso também vai se lembrar, né, da nossa abordagem sobre Karl Marx e Engels. E aqui eu cito, né, uma célebre citação: os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado, né? Então, a importância aí do contexto histórico, né? Tanto é que nós estamos falando do materialismo histórico dialético, né? Então, as condições materiais de existência determinam o ser, né? Então, a forma como nós organizamos a nossa base econômica, né, a nossa sobrevivência, determinará, de fato, quem somos, a própria forma como agimos, a importância da praxis que vai fundir, né, vai fazer essa fusão entre ação e crítica, lembrando aqui da fala de Maria Rita Kell, né, psicanalista, né, a respeito do poder simbólico de uma imagem, né, uma imagem que expõe ali lutas, expõe visões de mundo, uma determinada ideologia, né, no seu sentido de luta e engajamento. Então, podemos fazer algumas observações nesse sentido. Bom, então aqui nós temos uma reação a uma sociologia do consenso, né? Essa sociologia do consenso, ela está representada pelos positivistas, né? Comte, Durkheim, os fundadores aí da sociologia, e tão logo o estrutural funcionalismo, né? Com a chamada teoria dos sistemas, essa corrente, conjuntamente, né, vai perceber a sociedade enquanto organismo vivo, né? Então, vai perceber as funções representadas pelas instituições e não vai perceber, não vai priorizar o conflito, a luta de classes enquanto motor da história, né? Mas como um mecanismo de desintegração dos laços sociais e um fator que provocaria anomia na sociedade. Ou seja, não haveria, a partir de então, né, regramento, ordem, nem progresso. Então, a partir desse ponto, nós temos uma diferenciação, né, radical entre a sociologia do consenso e uma sociologia do conflito, né? Por que a sociologia do conflito? Por conta de vir, né, das ideias de Marx e Engels, que, como disse, afirmam, né, a luta de classes como motor da história,
o conflito permanente entre as diferentes categorias, entre as diferentes classes sociais, e também, né, as transformações originadas pelas alterações constantes nos modos de produção e no desenvolvimento das forças produtivas, né? Então, essas alterações no modo de produção e no desenvolvimento das forças produtivas forneceriam relações sociais diferentes, né? Então, nós percebemos, por exemplo, durante a história, né, relações entre senhores e servos, entre homens livres e escravos, sempre tendo um opressor, né, alguém que domina, e alguém que é dominado, né? No contexto do sistema capitalista, nós vamos perceber a burguesia e o proletariado, né? Então, Marx, inclusive, vai perceber algumas divisões dentro dessa burguesia, né? Mas, no geral, há um norte, né? Há um princípio aí basilar, que será o lucro, que será a produção em massa, em detrimento das condições, das péssimas condições de trabalho que a classe trabalhadora, segundo o autor, estaria submetida cada vez mais, e que, diante de explorações cada vez mais intensas e a tomada de uma consciência de classe, né, promoveria aí um contexto revolucionário, a qual esses grupos se levantariam, né, perante os seus opressores e fariam a revolução, né, a qual daria margem aí ao comunismo, né? Bom, aqui eu cito um conhecido autor marxista, Antônio Gramsci, e o seu conceito de intelectual orgânico. Aqui eu cito dois aspectos. O primeiro, nós percebemos ali no vídeo, líderes autodidatas, né? Líderes que organizam, né, os movimentos, que planejam as ações, né, conjuntamente a outros ativistas, a outros líderes, de uma forma espontânea e, ao mesmo tempo, esses líderes são oriundos de comunidades, de aldeias, não surgem do interior dos grupos, né? Desses grupos que conhecemos como minorias, né? Minorias em relação às suas lutas históricas, né? Podemos aí destacar os indígenas e negros, quilombolas. Então, esses líderes aí exercerão, né, tais papéis dentro de uma democracia burguesa, né? Ou seja, num formato de democracia que todos são iguais perante a lei, né, mas que, na realidade, sabemos, né, das discrepâncias, né, das disparidades em relação a quem detém propriedade e renda e a quem não possui, né? Então, tanto essas questões associadas a bens materiais, como também, né, a estigmas, preconceitos, discriminações, racismo, né, estrutural, dentre outras questões aí que justificam a luta, né, coletiva por tais grupos. Aqui, outros representantes do marxismo, né, a Rosa Luxemburgo, Lenin,
Lukács, Poulantzas e os denominados neomarxistas. No Brasil, eu cito aqui 3 nomes, né? Florestan Fernandes, o Caio Prado Júnior e o Maurício Trachtenberg. Bom, eu chamo a atenção de vocês agora para esse termo, né? Que eu criei aqui, é o encontro dos Pierres. Pierre Levy, que nós já vimos, né? Que aborda a questão da cybercultura, a construção da política a partir dos ambientes virtuais. E agora nós podemos acrescentar as contribuições de Pierre Bourdieu, né? Pierre Bourdieu, que vai nos falar a respeito de mecanismos que possam desconstruir, né, a reprodução sutil ou explícita das relações de dominação na sociedade, né? Então, o autor cita, por exemplo, a violência simbólica nas suas obras, o negacionismo, né, hoje tão evidente aí, né, com essa pandemia, com essas questões todas relacionadas que também se refletem, né, no campo da política, no geral. Então, negacionismo em relação às desigualdades, né, e os rótulos pejorativos. Unindo esses 2 autores, né, nós teremos aí o conteúdo, né, todo o conteúdo aí do vídeo que nós assistimos representado, né, a partir desses 2 teóricos. E também adiciono, né, a essa observação o título do nosso estágio, diferentes contextos educacionais, né? Ou seja, a perspectiva educacional para além da escola, né? Para além do conceito pedagógico escolar. Então, vamos adentrando aí outras esferas, né? Os sindicatos, as associações, pegando aí como influência justamente os ensinamentos, os princípios, né? Deixados, por exemplo, por Bourdieu em sua obra A Reprodução, né? Obra essa que o autor escreve em parceria com o Passeron. Bom, então aqui algumas reflexões para vocês, participantes. Você que participa de algum sindicato ou de alguma associação de moradores, ou mesmo você que não faça parte desses grupos, né, organizados da sociedade civil. A primeira pergunta: quais as principais contribuições que esses pensadores, né, e o próprio vídeo exibido deixam para a sua atuação no sindicato ou mesmo na associação de moradores a qual faça parte? E mesmo para você que não seja de sindicato ou associação, quais as principais demandas ou necessidades na sua rua e bairro? Quais são os principais desafios para mobilizar pessoas na rede em um contexto de múltiplos estímulos? Nós poderíamos colocar, por exemplo, a indústria cultural, né, a indústria do entretenimento, e verificada a frustração com a política e políticos em nosso país. Então, deixo aqui algumas reflexões para vocês. Aqui as referências que eu me baseei para a gravação deste vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.